A maioria do plenário do Supremo Tribunal Federal decide pela manutenção do decreto que trata do reconhecimento e da titulação de terras quilombolas. O plenário retomou o julgamento de uma ação do Democratas. O partido questionou o decreto de 2003, que estabeleceu os critérios para reconhecimento, demarcação e titulação de terras quilombolas. O Supremo começou a discutir o caso há 6 anos, com o voto do então relator, ministro César Peluso, hoje aposentado, que entendeu que a norma é inconstitucional. Mas a ministra Rosa Weber votou pela validade do decreto. Nessa quinta-feira, o julgamento foi retomado com o ministro Edson Fachin, que seguiu o voto da ministra Rosa Weber. Compreendo não ser necessária a edição de lei regulamentadora para conferir eficácia ao direito dos remanescentes de comunidades quilombolas à aquisição da propriedade das terras por ele ocupadas e, por isso, entendo não subsistir qualquer razão para inquinar o decreto 4887 de inconstitucionalidade. O ministro Dias Toffoli relembrou o voto dele numa sessão anterior, quando concordou parcialmente em manter o decreto. Para o ministro, os quilombolas só deveriam ter o título da terra em áreas que já estivessem sendo usadas pela comunidade na data de promulgação da Constituição, 5 de outubro de 1988. A ocupação temporal à época da edição da Constituição. Ressalvado também aqueles casos em que os quilombos foram tirados do local. O ministro Gilmar Mendes concordou com o marco temporal, mas o ministro Ricardo Lewandowski divergiu. Os remanescentes dos quilombolas são descendentes daqueles que estão fugindo há mais de 500 anos. Como é que se vai fazer uma prova de fatos que ocorreram há quase meio século atrás? Evidentemente, essa prova é impossível. A maioria dos ministros votou a favor do decreto. É o direito de propriedade garantido aos remanescentes dos quilombos, que garante uma história integral do Brasil, integral no sentido de integrar todos os que fizeram, fazem, estão na sua história projetando-se para o futuro. Bom, e a consultora jurídica da TV Justiça, Karina Zucolotto, está aqui para comentar a sessão de ontem com a gente. Boa tarde, Karina. Boa tarde, Érica. Bom, com exceção do ministro aposentado Peluso, todos os outros entenderam pela constitucionalidade da norma, pela validade da norma, não é? Isso talvez tenha sido o grande destaque da semana? Sem dúvida alguma, Érica. De todos os julgamentos que aconteceram, tanto na quarta-feira pela manhã, quarta à tarde, que envolviam planos de saúde, direito à saúde de consumidores, e na quinta-feira, que seriam essas terras dos remanescentes das comunidades quilombolas, sem dúvida alguma, esse talvez tenha sido o grande destaque, porque o julgamento dessa ação direta de inconstitucionalidade já está no Supremo e teve início em 2012 e concluído ontem na sessão plenária, depois do voto do ministro Fachin, que acabou acompanhando a ministra Rosa Weber, cuja divergência acabou prevalecendo no plenário do Supremo. No julgamento, o ministro César Peluso, como você disse, ele já havia votado lá em 2012, entendendo que essa lei que regulamenta a identificação, a demarcação, delimitação e a titularização das terras para esses remanescentes dos quilombolas seria inconstitucional porque, para o ministro César Peluso, já aposentado, não poderia um artigo da Constituição Federal que garante esse direito ser regulamentado por um decreto. Então, o ministro César Peluso entendia que havia uma inconstitucionalidade formal e, portanto, considerava o decreto regulamentador totalmente inconstitucional. Mas os demais ministros presentes à sessão e que votaram posteriormente afastaram por completo essa inconstitucionalidade formal e acabaram entendendo que não haveria qualquer tipo de inconstitucionalidade na maneira como o legislador preferiu fazer todo esse reconhecimento dessas terras para garantir a titularidade e a posse das terras dos quilombolas. Houve uma pequena divergência aberta pelo ministro, na verdade uma terceira linha aberta pelo ministro Dias Toffoli, que proferiu seu voto no ano passado. Então nós tínhamos o ministro César Peluso, que julgava procedente a ação para declarar a inconstitucionalidade em razão do vício formal, a ministra Rosa Weber, que considerou
plenamente constitucional o decreto, e o ministro Dias Toffoli, que entendia que o decreto era constitucional, mas que haveria uma necessidade de se fixar um marco temporal para o reconhecimento da titularização dessas terras. E aí, nesse sentido, não significa que ele entendia inconstitucional o decreto, mas ele deu uma interpretação conforme a Constituição para se definir que aquelas terras ocupadas até 5 de outubro de 1988, data da promulgação da Constituição, deveriam ser reconhecidas a esses remanescentes e, eventualmente, aquelas terras que não estavam sendo ocupadas em razão de atos ilícitos de terceiros também deveriam ser reconhecidas judicialmente. Mas nesse ponto, nessa pequena divergência, ele foi acompanhado apenas pelo ministro Gilmar Mendes, que concordava com essa interpretação conforme. Mas, no geral, os ministros acabaram concluindo que o decreto de 2003 é possível, sim, que regulamente a Constituição, o artigo 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, porque se trata de um direito fundamental e, como um direito fundamental, à luz do parágrafo 1º do artigo 5º da Constituição, trata-se de uma norma autoaplicável e que não necessitaria de uma lei para regulamentá-lo. Então, esse decreto pode, sim, regulamentar a matéria, não haveria qualquer tipo de inconstitucionalidade e essas terras, desde que ocupadas, devem ser reconhecidas pelo Estado. Esse foi o grande julgamento realizado na sessão plenária de ontem, quer dizer, encerrado esse julgamento, que, como eu disse, teve início em 2012, quando ainda o ministro César Peluso estava nessa corte. Tá ótimo, Karina. Obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Até semana que vem. Até.